Graça e paz, meus amados. Eu gostaria aqui de compartilhar um estudo bíblico com os irmãos e gostaria de falar sobre o crescimento orgânico da igreja, pois a igreja é comparada também com um corpo. E o corpo ele tem muitos membros. E esses membros trabalham em favor de um bom funcionamento desse corpo. Só que tudo deve ser bem ajustado, coordenado pela cabeça, pelo cérebro. E fazendo essa analogia, então, o próprio Senhor comparou a sua igreja com o seu corpo. E também numa analogia no casamento, onde a mulher, a esposa é o corpo, e o homem é o cabeça, sendo essa representação de Cristo e a igreja, em que a igreja só pode ser dirigida pelo cabeça, que é Cristo. Por isso que nós vemos tanta bagunça e cada pessoa seguindo a vaidade do seu próprio pensamento. Nós vemos pastores que se afastaram dos textos bíblicos ou nunca tiveram contato de fato com a mensagem expositiva, a pregação expositiva da palavra de Deus. Então eu gostaria aqui de compartilhar com os irmãos esse estudo. Eu fiz aqui algumas anotações e gostaria de compartilhar então sobre o crescimento orgânico da igreja. A igreja deve crescer também em números? Sim. Só que a palavra diz lá em Atos, capítulo 2, no versículo 47, que o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. O crescimento orgânico e os textos, na realidade, que nós vamos acompanhar, mais em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos cristãos que viviam na cidade de Éfeso, e também aos Colossenses, nós vemos aqui principalmente do capítulo 4, deixa eu colocar aqui em Efésios, principalmente do capítulo 4, dos versículos 7 a 16, quando vai falar desse crescimento orgânico. E aí Paulo fala que toda junta, tudo deve estar bem ajustado no corpo para que haja um crescimento saudável. Então nós vemos que a igreja emergente ela tem querido crescer de uma forma muito rápida, só que sem a mensagem bíblica. Porque se nós olharmos para os dias atuais, e aí o apóstolo Paulo faz essa comparação lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 4, em que as pessoas seriam mais amantes de si mesmas do que amigas de Deus. As pessoas estariam totalmente voltadas para a vaidade dos seus próprios pensamentos. As pessoas estariam voltadas para os seus objetivos. E aí nós vemos que a mensagem bíblica e a ordenança para a igreja ficaria totalmente esquecida. Tanto que no capítulo 4, dos versículos 1 a 4, o apóstolo Paulo fala isso, que as pessoas se cercariam de mestres segundo as suas próprias cobiças, recusando-se ouvir a verdade bíblica e se voltariam para fábulas, segundo as suas próprias cobiças. Então Paulo fala aqui em Efésios, numa mensagem expositiva, de que o crescimento ele não pode ser de qualquer forma. Não tem validade para o reino de Deus o crescimento das denominações de qualquer forma. Se não for de acordo com a doutrina dos apóstolos, se nós olharmos em Atos 2, 42, o que encabeça a igreja é a doutrina. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e discorriam outras coisas, na comunhão, o amor fraternal, no partir do pão, ajuda mútua entre os irmãos e nas orações. Porque nada pode unir o que a doutrina bíblica já separou. Por exemplo, o ecumenismo. Vamos unir todas as religiões em oração. A doutrina bíblica já separou. Então não pode haver um crescimento saudável fora da doutrina bíblica.
A nova era vem com a pregação de que devemos construir muros e não pontes. Só que nós temos que ver que quando o povo de Israel volta do cativeiro da Babilônia e eles chegam em Jerusalém e vão e constroem primeiramente o altar no sentido de renovação de aliança, de conserto de vida com Deus, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Depois eles constroem os muros e o templo. Então nós devemos construir muros. Um muro de separação. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18, mostra que não há comunhão entre a luz e as trevas, entre o Senhor e o mal. Então o que acontece com a igreja hoje, a igreja emergente, é que ela quer crescer de qualquer forma. Hudson Taylor, o pregador, o evangelista, o missionário no interior da China, ele dizia: a obra de Deus deve ser feita da forma de Deus, e aí terá o crescimento de Deus. Então, em Efésios aqui, nós vamos acompanhar também em Colossenses, Paulo fala do crescimento orgânico da igreja. Então deve ser bem ajustado, para não incorrer em erro, em apostasia, onde as pessoas não prestam atenção. A apostasia, ela vem de um modo muito sutil. Quando Judas, o escritor da carta, meio-irmão do Senhor Jesus, quando ele escreve a carta, nos versículos 3 e 4, ele diz assim, que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, porque muitos indivíduos se introduziram dissimuladamente, e aí ele repete algumas frases de Pedro, com heresias destruidoras. Então devemos tomar muito cuidado. O crescimento para a igreja deve ser feito da forma de Deus, da forma bíblica. Você pastor, você pregador, você pregadora, você que desempenha um papel na tua igreja, ou uma função na tua igreja, não queira atrair as pessoas se essa forma não for bíblica. Você não é um vencedor, um pregador vencedor, se você enche um templo. Mesmo porque o Senhor Jesus mesmo dizendo lá em Mateus 24, nos versículos 4, 5, 11 e 24, a palavra diz que muitos falsos profetas e falsos cristos se levantariam e enganariam a muitos, e até com sinais e prodígios. E esses sinais e prodígios da mentira, muitas vezes, são uma condenação de Deus. É uma forma de juízo, se nós olharmos ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, os versículos 9 a 12. Porque as pessoas já rejeitaram o entendimento da palavra de Deus para se voltar para aquilo que elas querem alcançar. Então o próprio Deus as entrega à operação do erro e do engano para que elas deem crédito à mentira. Por isso que nós vemos falsos profetas com seus templos ou super e mega templos superlotados, mas sem a mensagem de fato então escriturística. Devemos tomar muito cuidado. Então eu gostaria que você que tem paciência e quer buscar compreender realmente o que a mensagem escriturística diz, isso é para você. É lógico que a maioria das pessoas não tem paciência para sentar e ouvir. Quando Jesus falava, em verdade vos digo. E aí Jesus, a Bíblia diz, principalmente no livro de Marcos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, em muitas passagens está escrito, e Jesus ensinava. E Jesus, como se assentando, ensinava. Então nós temos que ter paciência para isso. Amém? Eu sei que tem gente que tem, mesmo que seja uma pessoa que dê atenção, para mim já é o suficiente. Amém? Então nós vamos acompanhar isso em Efésios capítulo 4 e também em Colossenses. Eu gostaria então de fazer a leitura em Colossenses. Em Colossenses capítulo 2, versículos 8 e 9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo.
porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí no versículo 16, é isso mesmo, versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, ou seja, a palavra, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Existem muitos crescimentos de igrejas, de denominações que não procedem de Deus, que não procedem de Deus, porque não está com suas juntas e ligamentos crescendo um crescimento saudável, porque não retém a cabeça, o cabeça que é Cristo, a palavra. As pessoas estão se entregando a toda forma de doutrina, ventos de doutrina, coisas inventadas, coisas que não se sustentam dentro do texto, do contexto. E aí no versículo 20 diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. E aí no capítulo 3, no versículo 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos e afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Ou seja, o que decide, o que deve decidir em nossos corações deve ser a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Foi o que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. E aí Jesus diz em João 16:33 o seguinte: digo isso a vós outros para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então tenha ânimo. A paz de Cristo excede todo entendimento e ela supre as suas necessidades. Ela te acalma, ela te transforma, ela te revigora, ela te impulsiona para uma vida com Deus. A qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações, em vosso coração. Amados, nós vemos a oposição disso dentro de muitos locais de culto. As pessoas estão buscando não se revestir, ou se habite, olha o que o texto diz: habite ricamente a palavra de Deus em vós. As pessoas fazem pacto com a palavra. A maior denominação evangélica aí no Brasil está dando não, né? Porque depois eles vêm com as ofertas, com as campanhas, com os dízimos, totalmente descontextualizado. Tudo que eles fazem é fora do contexto bíblico. E aí eles dão uma Bíblia para a pessoa e eles dizem que é um pacto com a palavra. E essa pessoa pega essa Bíblia, não para ler lá, mas para ser como um amuleto. E aí eles fecham negócios, e aí é o que eu falei para vocês. Muitas vezes não é Deus operando. Porque se a pessoa rejeitou a palavra e tudo começa a dar certo na vida dela, isso é sinal muitas vezes de maldição. Porque ela já rejeitou a palavra. E o próprio Deus a entrega, então, às suas próprias concupiscências. Aquilo que ela está buscando, porque ela já rejeitou a palavra. E nós vemos que... Mas só que ela não abre a Bíblia. Por exemplo, eles buscam muita riqueza financeira, prosperidade. Só que se ele abrir a Bíblia, o próprio texto em Mateus 6,19, por exemplo, não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra. 1 Timóteo 6,9, mas os que querem ficar ricos caem, se perdem. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12,15. Acomodai-vos nas coisas humildes, nas coisas simples. Hebreus 13,5.
Então, nós vemos que a palavra de Deus não habita ricamente nas pessoas. E aí não tem essa reunião que nós vemos aqui, olha que coisa maravilhosa. Com sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, qual que é o objetivo desse nosso estudo? O crescimento orgânico da igreja. O crescimento que vem suprido por Deus. Como a Bíblia diz, como eu já mencionei em Atos 2,47, e a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Porque eram pessoas que respondiam à fé. Se nós lemos aqui em 2 Pedro, capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, vai falando que esses falsos profetas, muitas vezes, eles desviam do caminho aqueles que iam crer, que iam ser salvos. Deus não os predestina a isso. O próprio texto é muito claro quanto a isso. Então, o objetivo é não ao proselitismo. O que é proselitismo? Lá em Mateus 23,15, o Senhor Jesus diz assim, ele desfere 8 ais contra a cúpula religiosa e política ali de Israel, que é o capítulo que antecede os 2 capítulos proféticos, né, escatológicos de Mateus 24 e 25. O capítulo 23 é a motivação dos capítulos 24 e 25, onde Jesus é rejeitado então como Messias. E Jesus então desfere 8 ais, e um desses ais está em Mateus 23,15, quando o Senhor Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês rodeiam o mar para formar um prosélito, e uma vez feito, o torna 2 vezes mais réu do inferno do que vós. O que é um prosélito? Um prosélito é uma pessoa que ela é moldada ao judaísmo. E aí, se nós fizermos uma analogia para os dias de hoje, nós vemos que as pessoas fazem de tudo para formar uma pessoa para aquela denominação. E a pessoa ela é formada com a mentalidade daquela denominação e não com a mensagem bíblica. E aí muitos seguiriam as suas práticas, como nós vemos aqui em 2 Pedro capítulo 2, verso 1 a 3. Como anteriormente surgiram falsos profetas no meio de vós, também surgirão falsos mestres, que introduzirão as suas heresias destruidoras. Chegarão ao ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. O que é prática libertina? É a pessoa seguir aquilo, heresia, meus amados. A heresias é um caminho a se seguir. Eu crio um caminho, eu crio uma doutrina e ensino aquilo para a igreja, só que aquilo foi uma elucubração, foi uma vaidade do meu próprio pensamento. O apóstolo João, ele combateu o gnosticismo no primeiro século, que eles pregavam que a pessoa era salva pelo seu conhecimento, o conhecimento da sua experiência. A pessoa teve uma experiência, aconteceu alguma coisa com ela, e ela dizia que aquilo era divino, que aquilo era de Deus, e que aquilo era certo. Nós vemos isso, né, em 99% das denominações evangélicas que nós vemos na mídia. Eles estão criando heresias destruidoras, caminhos a se seguir, e muitos seguem as suas práticas libertinas. É isso que Jesus está dizendo. Vocês estão formando adeptos às suas denominações, mas essas pessoas estão longe do conhecimento da palavra de Deus. Então nós devemos entender, conhecer a história da igreja, porque nós estamos na era da igreja, nós estamos na era da graça. Nós estamos, como o apóstolo Paulo mesmo chama, na dispensação da graça, onde o Senhor tem guiado a sua igreja. E nós temos que ver o que aconteceu ali na dispensação. Nós vemos a primeira igreja lá em Éfeso, do Apocalipse, e a última igreja, Laodiceia. E aí nós vamos vendo no decorrer da história como o Senhor guiou a sua igreja. Éfeso, uma igreja apostólica. Depois nós vemos a secularização, o mundanismo da igreja. E aí nós vemos cristãos se refugiando nas montanhas, saindo para as cavernas. Nós vemos os valdenses, os paulicianos, os montanistas. E nós vamos vendo os puritanos, os moravianos, depois luteranos. E aí nós vemos as pessoas que não se amoldavam ao sistema e continuavam então na palavra de Deus.
Só que hoje as pessoas não sabem a história. As pessoas de hoje, muitos dos cristãos e evangélicos de hoje, nunca leram, por exemplo, o livro Heróis da Fé, da CPAD. É muito bom. Espelho de Mártires. É muito bom, nós temos que entender quem foi John Wesley, quem foi Hudson Taylor, quem foi George Miller, quem foi Adoniran Judson, quem foi Christopher Evans, quem foi Jonathan Edwards, quem foi David Brenner, Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, Philip Melanchthon. Nós temos que entender como Deus guiou a sua igreja, os puritanos. E aí nós vamos ver o quão estamos distantes dos ensinamentos bíblicos concisos. Charles Spurgeon, ele disse certa vez que no futuro haveria, ao invés de pastores alimentando ovelhas, teriam palhaços entretendo bodes, pastores piadistas, comediantes, showmans, milagreiros, curandeiros. Onde a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, que o que se requer dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis. Então nós temos que entender como Deus guiou a sua igreja até agora. E nós vemos hoje pessoas que muitos chamam de desigrejados, são pessoas que não se adequam a esse sistema. Agora, o conselho que eu dou para essas pessoas é que quando a Bíblia compara a igreja com um corpo, é que você não pode buscar a Deus sozinho, não. Lá em Mateus 18, 20, o Senhor Jesus quebra esse paradigma. Ele já não deixa nem margem para isso, quando ele diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está no meio deles. Então nós não podemos deixar de congregar, de nos ajuntar ou nos juntar com outros cristãos. É lógico, eu entendo você. Você quer ir para a igreja, quando você chega na igreja, eles estão vendendo a salvação. Virou um comércio, eu entendo. Mas só que nós não podemos deixar de estar com outros cristãos sérios. Então, nós vamos examinar, nos próximos vídeos, nós vamos ver Efésios capítulo 4, do 1 ao 6, que fala da unidade da fé. Nós vamos ver Efésios do 7 a 16, que fala o santo ministério e o serviço dos santos. Nós somos chamados a mordomia cristã. Mordomia cristã não é você achar que Deus vai te dar bênçãos, que Deus vai te dar dinheiro, mansão, porque isso é uma falsa pregação da teologia da substituição, onde diz que todas as promessas de Israel foram transferidas à igreja. Isso é uma mentira, porque haverá um reino futuro a Israel. Nós temos inúmeros textos que mostram isso. Jeremias 30, 31, Atos 1, 6, Atos 15, 16, Mateus 23, 39. Nós temos Isaías 66, Zacarias 14, Ezequiel 40, 44, onde mostra até o território que a nação de Israel ainda não alcançou isso. Nós estamos vendo a parábola da figueira em Mateus 24, 32, 34, onde nós vemos que Israel está florescendo, cumprindo ali parte do vale de Ezequiel 37, 1 a 13, que é o vale de ossos secos. Isaías 35, Jeremias 30, 19, Jeremias 31, 35. Então, as promessas de Israel não foram transferidas à igreja, porque senão surge essa falsa teologia da prosperidade. Então, Paulo nos caracteriza com vestimentas de guerra. Tomai toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Ou então, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 4 e 5, onde Paulo fala que nós somos soldados. Nós estamos ainda numa guerra espiritual. E aí deixa eu só terminar os textos que nós vamos ler. Efésios 17, 4, 17 a 30, nós vamos ver sobre a santidade cristã oposta à dissolução, ou seja, em oposição ao mundo, Nós vamos ver também em Efésios 4, 25 a 32. Lá era Efésios capítulo 4, versículos 17 a 24. E Efésios 4, 25 a 32, que fala exortações à santidade cristã. Então, só para iniciar, de uma forma bem breve,
crescimento orgânico, como eu já mencionei, por exemplo, Romanos capítulo 12 fala que nós somos um corpo, que obedecemos à cabeça, que é Cristo. O corpo obedece ao comando do cérebro, da cabeça. Nada, tudo que foge da palavra escrita. Novamente, Atos 2:42. E perseveravam na doutrina, no conjunto de ensinamento dos apóstolos. Tudo que você quer saber sobre regra de fé e prática, você vai ver nas cartas neotestamentárias ou veterotestamentárias. Tudo que está fora da doutrina das cartas dos apóstolos não é regra de fé para a igreja. Efésios 2:20. E nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O Antigo Testamento se cumpre em Cristo. A lei, os salmos e os profetas se cumprem em Cristo. De Lucas 24:27. E Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já foi posto, que é Cristo, o ensinamento no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 e 11. Como a igreja deve estar com relação a Cristo? Em oposição à posição do mundo, ao posicionamento do mundo. O posicionamento do mundo é anti-Deus, é contra Deus. E a igreja deve estar na contramão disso. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus e de Cristo Jesus, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Efésios capítulo 4, então nós vamos iniciar nosso estudo. Efésios capítulo 4, mas vai ser breve esse agora e vamos continuar no próximo vídeo. Efésios capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados. Isso aqui é muito importante. Então, em oposição ao mundo, olha o que Paulo fala do mundo. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Veja bem isso, meus amados. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós não devemos andar mais na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Havia um trato passado. Nós hoje somos nova criatura. Essa nova criatura, ela não vive para si. Veja o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Que nós, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De sorte, aí no versículo 17 vai falar que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós fomos recriados em Cristo para as boas obras. Nós fomos recriados e agora nós temos a forma, a mente de Cristo. Os sentimentos de Cristo. Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Então a igreja ela não vive mais na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós vemos hoje pessoas convertidas que continuam buscando os seus próprios anseios. Aonde houve conversão? Quando nós vemos 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas para com Deus, anulando sofismas, ou seja, uma meia-verdade, uma mentira mascarada de verdade, anulando o sofisma e destruindo toda a fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus, e deixando levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. A Bíblia diz, a palavra de Cristo, a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 1 a 5, que se realmente nós fomos ressuscitados com Cristo nas águas do batismo, nós devemos também pensar nas coisas do alto, onde Cristo está sentado. Ou seja, a motivação de Cristo deve ser a minha, se realmente eu sou um novo convertido. Então,
Então, esse versículo, e também no versículo 4, Paulo fala da vocação e da esperança. Se nós somos igreja de fato, o crescimento orgânico da igreja começa no entendimento que ela tem sobre a sua vocação. A sua vocação. Então, Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação que fosse chamados. No versículo 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Então eu quero colocar 2 pontos aqui. Primeiramente, para o crescimento, para o nascimento. Crescimento. Primeiro, antes do crescimento deve haver um nascimento. Correto? Então Paulo diz assim, sobre a vocação e a esperança. Paulo diz lá, o apóstolo Pedro diz na primeira carta, no capítulo 2, no versículo 1, que nós devemos desejar como crianças, como bebês recém-nascidos, o genuíno leite espiritual que nos é dado para crescimento, para salvação. Então Paulo fala isso da vocação da igreja. Sabe qual foi o seu chamado, a sua vocação? E a esperança que você deve ter? Não, Jesus, as promessas de Jesus, 99% das promessas de Jesus foi para a vida futura, para a vida eterna. Não é só nós olharmos, por exemplo, as bem-aventuranças. E aí, com relação à vocação, abra por gentileza em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos de nós mesmos. Nós somos uma representação do que foi os levitas no Antigo Testamento. Onde, lá em Números 1, por exemplo, quando são contadas as heranças dos filhos de Israel, das 12 tribos, os levitas não são contados porque eles iriam servir como um sacerdócio para o Senhor. O trabalho deles era servir ao Senhor. A porção deles era o Senhor. Nós vemos isso lá em Números 18. A porção dos levitas era o Senhor. A porção da igreja, na era da igreja, na dispensação da graça, é o Senhor. O tempo que nos resta da nossa peregrinação, nós devemos viver para o Senhor. Lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 17. Dos versículos 14 a 17. Charles Grandson Finney, um grande avivalista do século XIX, ele disse o seguinte: agora que me converti,